Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu venho, senhor presidente, debater o projeto de lei de autoria da deputada Lucinha, Márcio Canela, deputado, e Vaguinho, hoje prefeito de Belford Roxo, porque ainda estamos tendo a oportunidade de ver o poder legislativo aberto. Então, podemos votar. Mas eu quero aproveitar esta possibilidade para tratar do tema do momento. Nós não podemos, de forma alguma, permanecer aqui no Poder Legislativo inertes diante da gravidade da situação vivida e desse confronto urdido, tramado e artificial entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Porque isto vem sendo construído ao longo dos últimos anos, principalmente entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Lembro e vou relatar de memória alguns episódios. Presidia o Supremo Tribunal Federal o ministro Joaquim Barbosa e presidia a Câmara dos Deputados o deputado Marcos Maia. E o ministro Joaquim Barbosa sinalizava com a possibilidade, através de votação no Supremo Tribunal Federal, do Supremo decidir pela prisão de deputados. E o presidente da Câmara, deputado Marcos Maia, defendendo as prerrogativas constitucionais dos deputados federais, reagiu, dizendo que o Supremo não poderia prender. E se determinasse a prisão, ele acolheria na Câmara dos Deputados o deputado que fosse alvo de uma exacerbação, de um excesso inconstitucional do Supremo Tribunal Federal. Mas o ministro Joaquim Barbosa queria submeter a votação no Supremo Tribunal Federal. E nós, naquela época, já sabíamos claramente que se a votação fosse feita, ele, Joaquim Barbosa, votaria favoravelmente a prisão de deputado. Não sei qual seria o resultado, mas tudo indica que, àquela época, o ministro Joaquim Barbosa seria derrotado. Com alguma habilidade, os membros do Supremo Tribunal Federal foram procrastinando a decisão, até que houve o recesso do Judiciário. E com o recesso do Judiciário, caberia monocraticamente ao presidente do Supremo Tribunal Federal decidir. E é preciso recuperar na memória que o ministro Joaquim Barbosa, que defendia a prisão de deputados, não teve coragem de decidir monocraticamente prender deputado rasgando a Constituição. O tempo seguiu seu curso e não têm sido poucas as decisões do Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição, deveria ser a instituição republicana
o poder a fazer cumprir e fazer respeitar a Constituição, o Supremo Tribunal Federal tem sido relapso. Ao invés de cumprir e fazer cumprir, ele próprio vem descumprindo. E eu posso citar vários exemplos. Vamos pegar o impeachment da presidente Dilma. O impeachment da presidente Dilma, na Câmara dos Deputados, se deu na presidência do deputado Eduardo Cunha. A autorização da Câmara. O deputado Eduardo Cunha permaneceu na presidência da Câmara dos Deputados até o impeachment, até a autorização. Logo depois, foi cassado. E só depois de cassado é que veio a ordem de prisão. Mas enquanto o deputado Eduardo Cunha era deputado, não houve nenhuma decisão que chegasse à prisão. No Senado, o impeachment foi decidido pelos senadores sob a presidência do ministro Lewandowski. E aí veio uma decisão curiosa. O impeachment foi decidido, a presidente foi empichada, mas continuou elegível. Afinal de contas, o que fez o Supremo Tribunal Federal? Que a presidente deveria ter sido impedida e, consequentemente, deveria ter ficado inelegível. O Supremo Tribunal Federal virou as costas, compôs. Passado algum tempo, vamos pegar o caso do senador Renan Calheiros. O Supremo Tribunal Federal decidiu estranhamente que o senador Renan Calheiros continuaria na presidência do Senado, mas ficava excluído da via sucessória. A Constituição diz: presidente, vice-presidente, presidente da Câmara e presidente do Senado. Não pode, nem por um dia, ser presidente do Senado e excluído da linha sucessória. Mas o Supremo Tribunal Federal fez esse tipo de composição e não houve da parte do Senado nenhuma reação. Mas chegamos, e aí é o que traz o meu raciocínio, ao caso Aécio Neves. O Supremo Tribunal Federal, descumprindo a Constituição, afastou um senador do exercício do mandato e criou a figura da prisão albergue domiciliar. O senador permaneceria durante o dia no exercício do mandato e à noite ele deveria recolher ao recesso sacrossanto do seu lar. Não só não cabe, nem cabia ao Supremo Tribunal Federal afastar um senador do exercício do mandato, e também não poderia criar qualquer constrangimento à sua liberdade individual. Mas o Supremo Tribunal Federal o fez diante da reação do Senado, que não aceitou aquela decisão. O Supremo Tribunal Federal arrumou outra forma estranha. Aliás, numa sessão que merece ser vista. Um espetáculo.
até chegar ao voto final da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, por 6-5, sabendo que o Senado não cumpriria, não manteria a decisão do Supremo de afastar o senador e de criar essa figura de prisão domiciliar, albergue, decidiu transferir para o Senado a decisão sobre aquele caso. Eu conheço a Constituição. Eu conheço. Eu não conheço a Constituição porque dela sou um dos signatários. Não é por isto. Eu conheço a Constituição porque para quem exerce mandato, é um dever conhecer a Constituição. E eu conheço a Constituição. E percebo que vem sendo construído no nosso país um esforço para confronto entre legislativo e judiciário, culminando com os fatos ocorridos aqui no estado do Rio de Janeiro. Assim como o Supremo Tribunal Federal não tinha competência para fazer o que fez com um senador e recuou para não ser derrotado, recuou para procrastinar o confronto, aqui o Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro, descumprindo a Constituição, sem que haja reserva constitucional, sem que haja previsão, o Supremo Tribunal Federal decide prender preventivamente 3 deputados. A figura da prisão preventiva para deputado não existe. Não existe. Nem na Constituição Federal, nem na Constituição Estadual. É uma figura inexistente no direito constitucional brasileiro, no Estado democrático de direito. Mas o Tribunal Regional Federal decidiu. Decidiu tendo a sua independência, que aliás foi respeitada por esta casa. A independência do judiciário. Decidiu prender preventivamente, sem cumprir a Constituição, e teve a sua deliberação cumprida. Talvez se estivesse presidindo esta casa o deputado Marcos Maia, ele não teria permitido a apresentação dos deputados. Ele teria dito assim: estão rasgando a Constituição e na defesa do poder legislativo, os deputados não vão se apresentar. Mas os próprios deputados se apresentaram. Mas o próprio Tribunal Regional Federal, basta ler a decisão. O relator encaminha a decisão sobre a prisão preventiva para que o Poder Legislativo Estadual viesse sobre ela se manifestar, decidir se a prisão seria mantida ou se seria reformada. Se porventura o dever do Poder Legislativo fosse simplesmente confirmar a decisão do Tribunal Regional Federal, então não haveria necessidade de encaminhar ao Poder Legislativo. Mas o próprio relator assim se manifesta. O Poder Legislativo não tem a obrigação, ou não tinha, de ratificar. E aí, por maioria, observando a decisão do Tribunal Regional Federal, esta casa resolve reformar, revogar a prisão.
E aí surgiu uma reação muito grande. É claro que nós sabemos da ira santa, a revolta da população, nós sabemos. Mas temos que reconhecer, primeiro, que a decisão do Tribunal Regional Federal foi uma decisão inconstitucional. Para concluir, por favor, deputado. E mais, e mesmo que fosse constitucional, esta casa poderia reformar. Porque não só a independência, a harmonia entre os poderes. Cada um cumpre com a sua atribuição constitucional. E a atribuição constitucional do Poder Legislativo é apreciar a prisão, mantendo ou revogando. O relator, vou concluir, senhor presidente, ao encaminhar a esta casa, ele faz uma referência à decisão do Supremo Tribunal Federal, que encaminhou para apreciação do Senado o que havia decidido em relação a um senador. Também uma situação esdrúxula, porque o Supremo Tribunal Federal decidiu contrariando a Constituição e recuou, sabendo de antemão que o Senado da República rejeitaria. Aliás, compuseram até as datas para a apreciação. Fizeram um acordo. O Supremo Tribunal Federal decide, transfere para o Senado e o Senado modifica, revoga a decisão. Quem assistiu e viu o voto da ministra Carmen Lúcia, completamente desconexo, sendo socorrida pelo ministro Celso Mello, que ali durante a votação se esforçou para dar uma redação minimamente compatível com aquele espetáculo de inconstitucionalidade, aquele espetáculo lamentável. Quando o relator aqui faz referência àquele episódio, e era por isso que ele estava encaminhando a esta casa, ele também não observa a Constituição. Mesmo que aquilo não existisse, era dever submeter a decisão de prisão a esta casa. Para concluir, por favor. Então, senhor presidente, estou concluindo porque é preciso, senhor presidente, compreender o que está acontecendo, não no Rio de Janeiro só, no nosso país. As manobras e as insinuações golpistas. Isto está em curso. E aí, senhor presidente, esta casa decidiu. De repente diz assim: não cabia ao Poder Legislativo encaminhar a decisão diretamente ao local onde estavam presos os deputados. Deveria encaminhar de novo ao Tribunal Regional Federal, para que aí o Tribunal Regional Federal comunicasse à Casa Legislativa. Vamos admitir que tenham razão aqueles que assim se manifestam. Mas teriam razão se fosse o primeiro caso. Isto já aconteceu, não só aqui nesta casa em outra oportunidade, mas também em outras unidades da federação. Somente agora que a justiça do nosso país, através do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro, se dá conta que quem expede o alvará de prisão também expede o de soltura. Mas isto seria algo muito menor se porventura não tivéssemos assistido às manifestações de alguns desembargadores federais. E eu vou caminhar para concluir, senhor presidente, para concluir com o projeto da deputada Lucinha. Vi um desembargador dizer que era preciso a intervenção no estado do Rio de Janeiro. E aí eu fiquei pensando, de qual intervenção fala a Sua Excelência? Intervenção federal no Poder Executivo? Como é possível, então, uma intervenção federal no Poder Legislativo? Eu não sei.
Será que o Tribunal Regional Federal vai fechar o poder legislativo? E os desembargadores virão aqui exercer mandato? Era preciso uma explicação. O que é que o desembargador pretende dizer quando fala em intervenção no Rio de Janeiro? Como ele não será chamado a dar qualquer explicação, fica apenas aquele espetáculo de alguém que não manteve a necessária serenidade. Pô. Aliás, não foi o único. Os desembargadores federais se sentiram afrontados com a decisão desta casa, cumprindo o que diz a Constituição, por sua maioria, como foi reivindicado pelo próprio relator, aprovado pelos desembargadores. Decidir sobre a prisão. Para concluir, por Prenderam favor. e foi revogado. Então, senhor presidente, o que eu estou querendo dizer é que nós estamos diante de uma situação muito grave, que estão criando condições para um atentado ao Estado democrático de direito, com o patrocínio sempre dos meios de comunicação dominantes. Está em curso isto no nosso país, porque as forças conservadoras que estão hoje no poder, ou que estão tendo as suas ideias conduzidas por aqueles que estão no poder, a começar pelo Poder Executivo, que já fez a reforma trabalhista, está tentando privatizar e entregar o patrimônio nacional, e mais ainda dizendo, temos que fazê-lo até 2018. Querem fazer a reforma da Previdência. Até o Banco Mundial já deu pitaco em relação à situação previdenciária do nosso país. E está em curso por quê, senhor presidente? E aí, é preciso que haja uma atenção a isto, senhor presidente. Está em curso porque essas mesmas forças já perderam 4 eleições sucessivas. E eu não estou nem tratando aqui das concessões que foram feitas por aqueles que assumiram o poder e fizeram as alianças conhecidas. Mas os liberais, os conservadores, a elite, a burguesia, perdeu 4 eleições sucessivas. E tudo indica que vai perder a próxima. Tudo indica que não terá oportunidade de eleger um dos seus quadros para a presidência da República. E aí, senhor presidente, aproveitando esse confronto falso entre legislativo e judiciário, agudizado aqui no Rio de Janeiro, não foi agudizado nem no Congresso Nacional, diante do Supremo Tribunal Federal, e nem em outras unidades da Federação. Paulo Ramos, aqui no Rio de Janeiro. Faça um apelo a Vossa Rio de Janeiro, Excelência. senhor presidente, também é uma caixa grande de repercussão. É uma caixa de repercussão. Então, senhor presidente, para que não haja inocente útil, para que não haja equivocados, para aqueles que dizem o deputado é inviolável nas suas palavras e votos. Se o Tribunal Regional Federal entende que o Poder Legislativo Estadual não pode exercer a sua independência, e o exercício da independência numa decisão que contraria a decisão do tribunal, mesmo sendo competência constitucional do Poder Legislativo, é uma afronta, onde está a independência e onde está a harmonia? Então, senhor presidente, os golpistas de plantão estão entrincheirados e estão produzindo fatos políticos. A grande questão é que o Tribunal Regional Federal não suporta a decisão do Poder Legislativo. Mas não suporta por quê? Não suporta porque está contribuindo para o aprofundamento de uma crise artificial. Porque são agentes do golpismo, não querem cumprir a Constituição.
Então, senhor presidente, em defesa do Estado democrático de direito, em defesa da independência e da harmonia dos poderes, em defesa das liberdades democráticas, em defesa do poder legislativo, que eles querem fechar, querem intervir, em defesa do poder legislativo, para que esta casa continue aberta, é que eu digo, vou votar sim ao projeto da deputada Lucinha, Márcio Canela e deputado Vaguinho. Muito obrigado.